Graças a paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Vamos para mais uma escola bíblica dominical. Dessa vez EBD 3, que fala da soberania do reino de Deus, que vai tratar, dentre outras coisas, do juízo contra a Babilônia, da restauração de Israel, do cântico de triunfo sobre a Babilônia, da profecia contra os assírios, contra os filisteus, e também da profecia contra Damasco e Efraim. O texto áureo desta manhã nós estamos trabalhando com o livro de Isaías capítulo 17, e o versículo 7, que diz: Naquele dia o homem olhará para aquele que o criou, e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estar fazendo, a Deus, essa lição, Pai, Escola Bíblica Dominical, EBD 3. Obrigado, Deus, que Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, a mente de todos aqueles amados que forem acompanhar esse vídeo, Deus, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. E quando, Deus, aprendemos, ó Pai, que nós possamos também, com o Teu poder, ó Deus, aplicar no dia a dia de nossas vidas. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o primeiro ponto que o autor trata aqui, o profeta, os reinos e o agir de Deus. Isaías viveu um período de muitos desafios, onde não apenas a nação de Israel, mas todas as nações viveram um período de altos e baixos, né? Como nós vivemos hoje também. E mesmo no período de Amós e Oséias, né, que antecederam Isaías, já Isaías é chamado a falar num período em que a Babilônia estava em alta, depois de conquistar as terras assírias. Então ela estava em alta, estava muito forte. E era um momento também que ela iria perseguir o povo de Judá. Então no capítulo 13, verso 1 a 3, a palavra diz assim: Esta é a mensagem que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão acerca da Babilônia. Levantai uma bandeira sobre o monte árido, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu mesmo dei ordens aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam com orgulho. Então, quando a palavra diz, eu mesmo dei ordem, está se referindo ao soberano que se manifesta, né, a sua palavra e poder diante do juízo que ele estabelecer com os ímpios, né? Essa é a grande responsabilidade que Deus, então, naquele momento, dá para Isaías, né? Falar do seu juízo, o juízo que, primeiro, né, ele começaria com a Babilônia, né? A Babilônia, uma nação que trouxe muito sofrimento para o povo de Deus. Deus usaria, né, a Síria como um grande instrumento para estabelecer o seu juízo contra os babilônicos. E usou, né? E certamente não teria nenhum mérito aí para a Síria, né? Mas o mérito é de Deus, porque ele que estava por trás de tudo, a Síria simplesmente seria um mero instrumento nas mãos de Deus para estabelecer o juízo dele contra a Babilônia. Então uma ordem favorecia o seu povo contra os babilônios, ó, capítulo 13, verso 8, né? Ele fala nisso, né? Que eles ficariam desanimados, sentiriam dores e aflições, e tomarão contra eles, sofrerão como a mulher no parto, olharão assustados uns para os outros,
ficarão com o rosto vermelho. Né? Essa era a reação dos babilônios quando o juízo de Deus estabelecesse contra eles. Né? O autor então ilustra a razão pela qual devemos confiar no Senhor, porque no agir de Deus vai até a salvação daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Né? Então, Isaías ele trabalha, né, com uma profecia que ele vai desenrolando e vai acabar, né, falando do grande Salvador, que é Cristo. E ele faz uma ilustração aqui citando, né, alguns textos da Bíblia para que a gente tenha essa motivação de reconhecer esse grande amor, essa preocupação de Deus conosco. Né? Ele cita o Salmo 46, 1 a 3, que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, seguro, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Deuteronômio 26, 7 a 9, é o que ele fala. Então, clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e Ele ouviu a nossa voz, e viu nossa aflição, nosso trabalho e nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. Então ele usa uma linguagem profética, né, do Velho Testamento, que nos motiva hoje a viver uma vida na dependência de Deus, crendo que esse Deus é um Deus que nos socorre e nos protege. Né? Aí o autor vai falar o dia do Senhor já e ainda não. Então ele vai falar do já e do ainda não. Né? O dia do Senhor. O dia do Senhor é uma marca que define geralmente um juízo. Tanto que nos nossos dias, quando usamos o dia do Senhor, estamos falando sobre, se referindo ao juízo final, né? O dia em que Jesus irá em grande poder e glória, né? Para restaurar o seu povo, né? Para consumar a história. Então, o autor, ao usar o já e o ainda não, ele está restabelecendo duas funções sobre o assunto. Primeiro, o capítulo 13, 4 a 6 diz: há um tumulto como de uma multidão enorme sobre os montes, um vozerio de reinos, de nações se reunindo. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Olha só. Eles vêm de uma terra distante, das extremidades do céu. O Senhor e as armas de sua indignação para destruir toda aquela terra. Chorai, porque o dia do Senhor está perto, virá como destruição do Todo-Poderoso. Então, ao dizer chorai, porque o dia do Senhor está perto, o autor está se referindo à dimensão teleológica, porque o juízo estava para acontecer. Não era uma profecia dos tempos finais, era uma profecia do que estava para acontecer próximo daqueles dias em relação ao seu juízo contra os ímpios, né? Então ele fala: chorai, porque o dia do Senhor está perto. Referindo-se então à dimensão teleológica, porque o juízo ocorreria naqueles dias, tal como o autor deixa como exemplo o que ocorrera com o reino do norte e o reino do sul, né? E ele cita aqui, ó, os profetas que profetizaram, né, antes da queda do reino do norte e do reino do sul. Então foi assim uma dimensão teleológica também aquela profecia, que eles fizeram e pouco tempo aconteceu aquilo que eles tinham profetizado, né?
Por exemplo, no Reino do Norte, né, em 722 a.C., segundo Reis registra isso, segundo Reis 1, 6 e 7, que diz: No 12º ano do rei Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não como os reis de Israel que o antecederam. Salmanasar, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele e lhe pagava tributos. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias faria uma conspiração, pois havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o prendeu e pôs em correntes numa prisão. Então o rei da Síria invadiu toda a terra, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Amém? Então, por conta do pecado, veio então aquele juízo de Deus sobre o reino do norte. E posteriormente foi com o reino do sul, né? 522 e agora com o reino do sul, 722 e agora com o reino do sul em 587 a.C., que registra segundo Reis 24, 1 a 3, que diz: Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, e Joaquim sujeitou a ele por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas, dos amonitas contra Joaquim, e as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Então, da mesma forma, o Reino do Sul também sofre esse juízo, né? Justamente porque estava vivendo uma vida atolada no pecado, né? Então, eles desviaram do Senhor. A segunda função, então, que o autor apresenta aqui, é a função escatológica, né? Apontando para um julgamento, assim, final, quando Cristo vier em grande poder e glória consumar a história, conforme Apocalipse 20, 11 a 15 diz: Vi também um grande trono branco que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno, jogados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, o já que o autor se refere é o dia do Senhor sob o aspecto teleológico, que aconteceria naquela época e aconteceu com o juízo do Reino do Norte, do Sul e posteriormente com o juízo das nações ímpias, né? Que é babilônica, posteriormente a Síria, né? E Damasco, Efraim, etc. E, por outro lado, o ainda não, que é o dia do Senhor, que se trata da função escatológica, se refere então a aquele final da humanidade, quando Deus então
consumar tudo, né? Julgar, restabelecer a sua igreja, salvar aqueles que são de Cristo Jesus, então destruir todo o resto. Esse é a função escatológica, né, que o autor aponta aqui. O autor também deixa uma reflexão sobre o tema da escatologia. Ele cita aqui dois grandes autores. Davis, né, ele trata da escatologia como uma perspectiva teísta, de que Deus está no controle de tudo, né? Quer dizer, ele é o Senhor da história, mas que ele continua no controle da história, né? O teísmo é contra aquela teoria de que Deus é o grande arquiteto do universo, ele arquitetou tudo, planejou e deixou aí. Não, ele não deixou aí, né? A visão teísta é que o Senhor da história continua controlando a história. Essa é a visão, ele cita aqui Davis, né? Citando Klaus Westermann, a escatologia, ele fala que não está presa àquilo que está vindo, né? Digamos que os acontecimentos, né? A destruição propriamente dita, quando as estrelas, tudo vai cair, desabar e tal. Mas ele trabalha com um ponto de vista de quem está vindo. Então ele tira o foco dos fatos, dos acontecimentos, ele foca no Deus, né? Poder de Deus que vem para julgar, né? Então ele faz essa reflexão aqui na questão escatológica sob o ponto de vista desses dois autores, né? E o dia do Senhor também fala da compaixão e consolação, quer dizer, não é só juízo, não é só destruição, mas ele fala também da compaixão e consolação, né? E aí Isaías 14:1 fala o quê? Da restauração, né, do seu povo, né? Fala, o Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os restabelecerá na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e se unirão à casa de Jacó. E aí, citando Klaus, o autor classifica esse evento como ações epifânicas, que ele fala aqui, né? Que quer dizer que são ações assim de misericórdia, no sentimento coletivo de Deus voltado para o resgate, né? E a salvação do seu povo. Assim como nos nossos dias, né? O autor também mostra que Deus continua agindo em favor do seu povo, né? E aí ele cita alguns textos clássicos aqui, Mateus 8, 11, 28, por exemplo, quando diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso pode ser visto também como como é que se diz assim? Como um dia do Senhor também. É um dia do Senhor, só que sob o ponto de vista da misericórdia, um dia que ele vem para restabelecer o seu povo, né? Para salvar, né? Aí ele continua, ele fala Romanos 16:33, ó. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras motivacionais, né? Para que o povo, então, fique firme nele, né? Romanos 6:23 também, ele fala, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso para evidenciar que ainda nós não experimentamos uma vida plena, né? Mas já temos o já de Deus. O já de Deus sob o ponto de vista, né? De uma justiça aqui não de juízo, mas de restauração. Né? Nós já temos, porque nós já temos Cristo aí como nosso Senhor e Salvador, né? Agora o autor vai falar do reinado universal de Deus. Ele usa aqui uma linguagem diacrônica, né? Que é a reunião de fatos na evolução dos tempos. Então ele está falando disso em relação ao que aconteceu. Reino do Norte, Reino do Sul, depois o que aconteceu com os ímpios, depois ele vai fala da época de Jesus, tudo no nosso tempo, né? Então ele está falando de um reinado universal, né?
mas a gente verá que esse reinado, reino de Deus é uma linguagem mais assim, que trata no Novo Testamento, né? É mais enfatizado essa questão, reino de Deus no Novo Testamento. Então vejamos aqui. O autor então nos apresenta uma visão universalista do reino na perspectiva escatológica, isto é, que não se aplica apenas no povo hebreu, mas que ele alargou a sua tenda, né, e trouxe outras pessoas para fazer parte do seu povo. A partir dos profetas pós-exílicos, o reino de Deus é marcado pela esperança de restauração de Israel. Deus libertará o seu povo das garras dos assírios e da Babilônia, tornando um grande dia, né? Como retrata o texto áureo, né? Que já foi lido. Vamos ler de novo? Naquele dia o homem olhará para aquele que o criou e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel, né? Isaías 17, 7. Então isso é restabelecimento de um povo, né? Que estava fraco, caído, né? Essa profecia é uma resposta de restauração porque antes de 760 e 700 a.C., os profetas Amós, Oséias, Isaías e Miqueias tinham anunciado o castigo de Deus para Israel e Judá. Mas ali também estava o amor de Deus. Não era só o castigo, né? Porque Deus, na verdade, nunca abandonou. Por isso estava o amor. Era uma correção, uma provação, mas Deus sempre esteve trabalhando com o amor dele para que esse povo voltasse. Tanto é que mesmo aqueles que profetizaram a queda, exortavam também para que eles voltassem. Por exemplo, Amós 5,6, buscai o Senhor e vivei. Isso é uma motivação para quem está perdido para que volte. Oséias 14,1, volta Israel para o Senhor teu Deus. São motivações para voltar. Isaías 4,3, e aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Miqueias 2,12, certamente te ajuntarei todo a Jacó. Por certo congregarei o restante de Israel e os colocarei todos juntos, né? Como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Então, vê que são exortações, né? Com promessa, né? Olha, volta porque vocês terão dias melhores, né? Essa visão profética, essa visão, como eu diria, essa visão profética concomitante com a vinda do Messias, por exemplo, corrobora com a chamada do reino universal de Deus. Por quê? Porque doravante o hebreu já não é um povo exclusivamente de Deus. Já não é mais, né? Por quê? Porque todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Então, agora, esse reino universal é justamente isso, né? Quer dizer, só vai ser salvo aquele que tem Cristo, ou seja, o judeu precisa de Cristo. O gentil também precisa de Cristo. Ninguém chega ao Pai, né, sem Cristo, como ele mesmo fala em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, se ninguém é tanto judeu como grego, tanto judeu como qualquer outro ímpio, ele precisa de Cristo. Sem Jesus ele não chega ao Pai. Então, esse é o reino de Deus universal, né? Onde Deus alargou a sua tenda, trouxe mais pessoas para fazer parte do seu reino. Já não é mais apenas o povo judeu, né? O povo hebreu. Agora é todo aquele que se achegar em Cristo Jesus, né? Passa a ser filhos de Deus, né? E por final, o autor ele deixa aqui como considerações finais, né? Que o reino esse reino que ele ofereceu aí, que ele narrou, é um reino sem dor, sem lágrimas, na presença do Deus revelado, aqueles que vivem nesse mundo em Cristo Jesus. Então, aqueles que vivem nesse mundo em Cristo Jesus já têm então a promessa desse reino eterno com ele, né?
Que os irmãos tenham um excelente dia na presença do Senhor Jesus e que todos façam bom proveito da lição, relendo, né? Vendo o vídeo, mas também lendo a lição, lendo alguns textos correlatos, tudo isso para a glória de Deus, né? Para que nós possamos conhecer mais o Senhor. Amado Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, por mais essa lição, que ela realmente, ó Deus, fique cravada, Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.